Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, a cultura da banana, nossa terceira aula e o nosso quarto vídeo. Pois bem, vamos falar agora um pouco sobre o fator solo na produção da banana. O que seria interessante em um solo para a cultura da banana? Um solo rico em matéria orgânica, que não é a nossa realidade. Nossos solos têm um teor de matéria orgânica baixo. Quando eu digo nosso solo, na nossa região aqui de Campo Maior, de Teresina. Solos bem drenados. Nós temos o problema de drenagem de solo na região de Campo Maior, certo? São solos litoplínticos, ou seja, são solos que facilmente a gente chega ao material de origem, a rocha. Então são solos que têm problemas de infiltração, de drenagem. Boa capacidade de retenção. A gente viu na aula passada que a cultura da banana ela demanda uma quantidade de água muito significativa, podendo chegar aí facilmente a mais de 20 litros de água por planta dia. Então tem que ser um solo que consiga reter essa umidade, certo? Que não perca a umidade com facilidade para a atmosfera, para à medida que a planta for demandando água, essa água facilmente chegue à planta, né? Esteja lá, seja um reservatório de água. Solos com declividades aí inferior a 8%, né? Vamos lembrar aí que isso não é muito comum, né? São raros solos com relevo ondulado plano. Mas é o seguinte, você pode trabalhar com solos de até 20% de declividade. É só utilizar das boas práticas de manejo e conservação do solo, já que esses solos com declividades elevadas, eles são mais susceptíveis ao processo erosivo. A profundidade do solo é superior a 75 centímetros. Isso evita algumas situações como o tombamento, certo? A planta fica mais bem fixada, pode dar uma melhor condição de drenagem. Enfim, vamos aqui agora para a condição de ou necessidade de utilização de calcário, né? A gente viu no semestre passado que quais são as situações em que a gente deve aplicar aí calcário e quantificar esse calcário. No caso da cultura da banana, o solo que tiver uma saturação por base superior a 60%, né, não se recomenda aplicar calcário. Mas de modo geral, o que a gente tem? São solos com saturação por base menor que 50%, né, é o que predomina. Então é o seguinte, você faz a amostragem do solo, né, nós vimos todo o procedimento, inclusive nós fizemos, eu acho que até uma prova prática, né, sobre como realizar a amostragem do solo. Você pega aquele material, manda para o laboratório, certo? Com as informações que chegar do laboratório, você vai quantificar, né, a quantidade de calcário necessário. E aí a gente utiliza aquela fórmula lá que a gente viu, né? Necessidade de calagem, utilizando o método da elevação da saturação por base. No caso da cultura da banana, você tem que elevar essa saturação por base para 70%, certo? Agora, uma outra informação que eu trago para vocês agora é a quantidade de calcário por cova, que você vai levar em consideração o volume da cova. Geralmente a gente recomenda 50 por 50 por 50 centímetros, ou seja, 50 centímetros de profundidade, 50 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento, certo? No caso do nosso exemplo aqui, nós estamos utilizando 60 centímetros, né, ou 0,6 metros. Então, se multiplicam essas três dimensões, né? No caso aí nós temos um volume de cova de 0,216 metros cúbicos e a quantidade de calcário ela é determinada pelaquela fórmula lá, necessidade de calcário, certo? Pelo método da elevação da saturação por base, certo? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, num solo no qual a necessidade de calagem é de 4.900 kg por hectare, e que ele tem as dimensões de 60 por 60 por 60, você vai aplicar por cova 530 gramas de calcário, né? Como é que deve ser essa aplicação? Você pode pegar um pouco desse calcário e jogar nas paredes da cova, certo? O restante do calcário você vai incorporar com aquele material
que você retirou da cova, certo? Para retornar com ele lá na cova. Com relação à gessagem, né? É uma prática interessante em situações, em duas situações. Ou quando você tem um teor de alumínio, de saturação por alumínio, que é o Mzinho, é o M que vai estar representado lá na análise do solo, superior a 40%, ou quando o teor de cálcio é muito baixo. Quando eu digo muito baixo, é que ele seja menor do que 0,5 centimol. Certo? Quando tiver uma dessas duas situações, é interessante que você utilize o gesso. Agora, a quantidade de gesso, como é que você determina isso? Você vai pegar 40, vai subtrair pelo nível médio de enxofre no solo, que vai estar lá na análise de solo, e multiplicar por 4. Aí você vai ter a quantidade de gesso. Só lembrando que o gesso ele não vai corrigir o pH, né? Ele vai fornecer cálcio, vai fornecer enxofre, vai neutralizar alumínio, vai favorecer o crescimento radicular e com isso vai favorecer uma maior capacidade da planta de absorver água, né? Tem uma série de benefícios, mas o pH é com calcário mesmo. Agora aqui com relação à adubação, né? Como a gente já viu no semestre passado, né, a quantidade de adubo a ser aplicado vai depender do tipo de adubo que você está utilizando e vai depender do nível de fertilidade do solo. A gente sempre trabalha com 3 níveis de fertilidade. Um baixo, certo? Quando a planta demanda uma quantidade de nutriente, aquele solo é muito baixo, aquele nutriente, então você vai acabar aplicando mais nutriente. Uma condição de fertilidade média e uma condição de fertilidade boa, né, que você vai acabar colocando um pouco adubo ou nenhum adubo, vai depender da situação, certo? Então, só um exemplozinho aqui que eu coloquei para vocês. Esse exemplo é da banana prata anã, que você vai ter que colocar, se um solo tiver uma condição de fertilidade muito baixa, você vai ter que colocar de 212 gramas, né? Você vai ter que colocar 212 gramas de superfosfato triplo por cova. Agora, se já for um solo que tiver uma condição de fertilidade mais favorável, você vai colocar menos adubo, você vai colocar apenas 70 gramas. Então veja só, de 212 para 70 gramas é uma variação muito grande, né? Então você pode estar colocando um adubo em excesso ou pode estar colocando adubo em quantidade insuficiente, se você não tiver análise de solo para determinar se aquele nível de fertilidade é baixo, médio ou alto, certo? Aí agora uma coisa que é invariável uma aplicação com micronutrientes. Aí você pode utilizar um micronutriente chamado FTE-BR12, certo? Que é um micronutriente rico em boro e zinco, né? Eu digo independente da fertilidade, porque de modo geral os nossos solos eles têm uma deficiência com relação a micronutriente para boro e zinco. Então esse adubo, o FTE-BR12, ele já vai suprir aí uma deficiência de zinco e de cobre que a cultura pode ter, né? Associado com uma adubação orgânica, né? Vejam que na tabela nós temos uma recomendação para fósforo e potássio, nós não temos nitrogênio. Esse nitrogênio pode ir via adubação orgânica, no qual você pode utilizar aí 20 litros de esterco de curral, né? Ou 5 litros de esterco de galinha, né? Ou então 2 litros de torta de momônio. A gente vai ver mais à frente, né, no próximo vídeo, uma sugestão de adubação orgânica, certo? 100% orgânica. Aquela era uma recomendação de adubação para plantio, certo? Para estabelecimento da cultura. Mas em seguida, o que você tem que fazer? As adubações parceladas. Então, como é que ocorre esse parcelamento? Então, assim que a muda é estabelecida, né, que ela pega, você vai fazer uma adubação. No caso, essa adubação está representada pela letra A, certo? 2 meses depois, você vai fazer outra adubação, que está sendo representada aí pela letra B, certo? E no aparecimento da inflorescência, você vai fazer uma terceira adubação, que é representada pela letra C,
certo? Outra coisa que eu queria que vocês observassem é na quantidade de potássio, né? Vejam que o potássio vai ser o nutriente mais demandado pela cultura da banana. Só lembrando da sua importância lá, que eu falei na aula passada, na dinâmica dos estômatos, né, que são aquela estrutura responsável pela perda de água, pela transpiração na planta, certo? E pela sua função no transporte do açúcar, né? O açúcar ele tem muita relação, a sua produção, com o fósforo, né? Porém, ele tem que ser transportado da folha por fruta, aí entra o potássio, certo? Então vamos só ver algumas condições aqui que não são ideais, certo? Porque a gente trabalha com um planejamento de se fornecer a quantidade de nutriente adequado para a planta, né? Caso esse nutriente não venha a ser absorvido ou fornecido, né, infelizmente acontece algumas condições de deficiência, né? Nessa primeira imagem aí nós temos uma deficiência de cálcio, né, que ocorre em folhas novas de bananeiro, nós temos essa clorose, né, acastanhada a partir do topo da folha, né? Na parte inferior da folha também, isso pode ocorrer. Abaixo dela nós temos uma deficiência de nitrogênio, que ela já tem início nas folhas mais velhas, né? Já que nitrogênio ele é dinâmico dentro da planta, então ele vai das folhas mais novas, aliás, ele vai das folhas mais velhas para as folhas novas, então acaba sendo afetado mais as folhas mais velhas. Uma clorose, né? Dá para perceber um tom amarelado nas bordas da folha. Nessa imagem central, nós temos um sintoma de deficiência de ferro, né? Na parte central superior, né? Também já ocorrem folhas mais novas, certo? A clorose ela inicia na base da folha, né? E ela evolui para o ápice, né? Dá para perceber isso. Abaixo dela nós temos uma deficiência de potássio, né? É clássico, né, a queimadura da borda da folha, né? É clássico, dá para perceber dá para distinguir com facilidade, certo? E por fim nós temos uma deficiência de fósforo, né? Na parte mais velha, né, da flor, da planta, da folha. Vamos seguir aqui. Aqui nós temos a deficiência de nitrogênio. Essa deficiência de nitrogênio ela é muito comum, certo? E é muito recorrente. Por que o fruto não fica grande? O fruto fica pequeno, fica com diâmetro reduzido, né? É a deficiência clássica de nitrogênio, né? A gente viu, acho que isso na cultura do tomate, né? Que os frutos ficavam bem pequenininhos, não evoluíam em relação à deficiência do nitrogênio, certo? Em seguida nós temos uma deficiência de fósforo, né? Assim, uma coisa que eu quero falar para vocês, é muito comum as pessoas confundirem deficiência com doença, no caso da bananeira, certo? Vamos lembrar que a deficiência nutricional ela ocorre de forma mais homogênea, certo? Para todas as plantas e para partes específicas das plantas, ou as folhas mais novas, ou as folhas mais velhas, certo? Ou os frutos. E no caso da doença, não. Você não